Agora, eu chamo ao palco a associada alumni do Instituto Líderes do Amanhã, pedagoga pela UFES, pós-graduada pela FGV, atualmente supervisora pedagógica da Escola São Domingos, Nádia Médici, com a apresentação Qual é o seu propósito? Já parou para pensar na importância que a escola tem para as nossas vidas? Eu não estou falando apenas da educação. Eu estou falando da escola e de tudo o que acontece nesse lugar. Por muitos anos, frequentamos a escola e lá somos expostos a muitos conflitos. Choramos, somos tirados da zona de conforto, mas aprendemos muito sobre ter responsabilidade. É nesse mesmo lugar que a gente fez amizade, que a gente traz até hoje. Nós fomos abraçados, nós fomos ouvidos, acalentados. E tivemos muitas histórias e motivos para sermos felizes. A escola é um ambiente dinâmico, que te abastece de tudo o que você precisa. Uma pequena amostra para o que você enfrentará na vida. Mas calma, a aula ainda não acabou. A escola, a gente frequenta ela em média 3.000 dias, 15.000 horas, durante toda a fase da infância e da adolescência. A primeira infância, marcada ali entre os 0 aos 6 anos, é tempo que os nossos neurônios podem fazer até 1 milhão de novas conexões por segundo, uma velocidade única na vida humana. Já a adolescência, a partir dos 10 anos de idade, é tempo de maturação do cérebro, onde nos tornamos capazes de desenvolver o pensamento abstrato e o raciocínio lógico. É nesse cenário, entre a infância e a adolescência, que a escola se faz presente na formação de cidadãos para diferentes papéis em diferentes ambientes sociais. Certamente, muitas tias e tios passaram pela sua vida. Tias e tios que são professores, tias e tios de cantina, tios e tias de portaria, tias e tios de tantos cantos da escola e que cumprem lindamente o seu papel pedagógico. E se você agora está com um sorriso bobo, relembrando as boas memórias em que viveu nesse lugar, é sinal que entende a grandiosidade desse ambiente. Eu também me impactei por isso tudo. Mais do que isso, eu fui uma felizarda. Eu tive uma vida imersa no ambiente escolar. Eu me encantei pelo fato de ser tia Nádia, dadas as circunstâncias da minha vida. Na minha família, educação foi mais do que um negócio. Foi um modo de se viver. E esses são os meus pais, e me ensinaram a amar a educação. Eu sou caçula de 3 filhos, nascida em Belo Horizonte, Minas Gerais. Filha de uma professora e de um engenheiro na época. Eu não construí muitas memórias em Minas, logo viemos morar no Espírito Santo e eu capixabei. Devido à privatização da rede ferroviária federal, os fatores levaram os meus pais a correrem os riscos e viverem de empreender. Já morávamos em Vila Velha, eu tinha apenas 2 anos e nasce então a escola da minha família, o SEVES, o Centro Educacional Vencer. No SEVES, eu cresci, fiz amizades, me frustrei, me identifiquei como pessoa. Mas os obstáculos eram muitos. E a falta de planejamento estratégico claro e organizado fazia com que nunca soubéssemos o rumo a qual a escola tomaria no ano seguinte. Mas o trabalho era duro, acreditávamos no negócio, amávamos a educação. Viver na escola desde muito pequena sempre me trouxe a certeza de que enquanto todos os outros alunos estavam ali de passagem, eu não estava. O sentimento de querer estar ali, resolvendo conflitos, formando, educando, veio com pouca idade, quando eu respondia com convicção de que eu seria professora e trabalharia na escola dos meus pais. No ano de vestibular, muitas dúvidas vêm à cabeça. E quando eu decidi, enfim, pelo caminho que era óbvio, eis um professor que eu admirava tanto
me questionando com um tom de crítica. Pedagogia, Nádia. Mas pedagogia? E eu, intimidada com aquela situação, disse a ele, mas professor, você é professor também. Mas ele disse que com ele era diferente. Ele havia feito biologia. E eu, para encerrar aquele assunto, disse a ele que os meus pais tinham uma escola e ele se deu por satisfeito. Mas por mais que ele tenha se dado por satisfeito, a pergunta dele nunca deixou de visitar os meus pensamentos, me trazendo a certeza de que é sim um desafio empreender nesse país, mas mais ainda, empreender na profissão de pedagoga. Mas eu segui. Já na faculdade, o meu desejo de impactar mais pessoas, ter mais alunos, de fato fazer minha empresa crescer e espalhar por todo o Brasil, intensificou. Mas quanto mais eu entendia dos negócios, mais os desafios com os sócios, que eram os meus pais, surgiam. E se você aqui trabalha em empresa familiar, sabe bem os desafios que eu estou falando. Mas eu seguia os meus caminhos, os meus interesses, o empreendedorismo me chamava muito a atenção. Algo que eu não encontrava referência na profissão de pedagogo, algo que eu não encontrava referência no curso de pedagogia da UFES. Foi quando, então, eu busquei estudar de outras formas e me matriculei no curso Empretec do Sebrae. No Empretec, eu aprendi coisas sobre empreendedorismo que eu não fazia ideia. Eu me destaquei em uma das atividades do curso e fui reconhecida pelas professoras à frente de toda a turma. De fato, ali virou uma chave para o que eu tinha nas mãos, validando ainda mais o meu sentimento de continuar no caminho, fazer a minha escola ser uma referência e ser agente de mudança na vida de tantas crianças por meio da relação com a tia Nádia, por meio da relação com a educação. Eram essas memórias que eu queria criar e eu seguiria firme no propósito de ser pedagoga. Ao me formar, eu tentei mestrado, mas fiquei em primeira suplente. E nesse momento na minha casa, havia um conflito de ideias. Eu seguia com o interesse de entender mais sobre os negócios, continuar crescendo a escola, mas os meus pais sempre me incentivaram a seguir carreira acadêmica e fazer concurso público. Eu poderia tentar mestrado novamente, mas surgiu a oportunidade de fazer uma pós de administração de empresas pela FGV. Tanto os conhecimentos da pós quanto do mestrado são complementares, mas naquele momento eram divergentes para as decisões que eu devia tomar. Minha irmã mais velha sempre esteve nos bastidores das minhas principais decisões. E nessa época me presenteou com uma sessão de coach, um bate-papo muito importante para que eu pudesse ter certeza e seguisse no caminho da pós. E na pós, conheci Paula Pignaton, associada Luminai do Líderes do Amanhã. E sim, eles estão por toda parte. A pós foi determinante para eu entender mais o mundo dos negócios. A Paula foi muito importante para eu entender que esse tal de Líderes do Amanhã não é um clube do Bolinha, mas tem gente como a gente. Foi um momento de muito entusiasmo na minha carreira profissional. A cada módulo que eu aprendia na FGV, uma mudança eu implantava na minha escola. A cada conversa com a Paula, eu via que fazia sentido esse tal de líderes para mim. Vocês estão achando que eu vou falar sobre o líderes, não é mesmo? E vou, afinal de contas, falar da minha carreira, é falar dos impactos que vivemos aqui dentro. Em uma das mudanças que busquei, precisava de um sistema de gestão escolar. Conheci uma empresa que andava lado a lado à Escola São Domingos. Eles testavam seu negócio na Escola São Domingos e apresentavam para outras escolas. Eu não conhecia São Domingos até então. Pesquisei sobre e eu não fazia ideia de que ao meu lado havia uma escola para ser a minha referência. E a partir daí, implantei o mesmo sistema, me inspirei em ações de marketing, até Miniona eu fiz na minha escola. Tudo pautado num trabalho que passou a ser admirado. Com a Paula, eu segui uma amizade que me incentivou muito a me inscrever no Líderes. E eu fiz isso. Em 2019, eu entrei e, para minha surpresa, entrei com Larissa, Tiago e lá estava o Henrique também. Nos anos de formação do Líderes, eu saí do Day One em 2019 falando com a minha irmã, Natália, alguma coisa eu estou fazendo certa. Estou frequentando lugares que donos de grandes escolas estão. Nos anos de formação do Líderes, muitas das minhas perguntas ganharam respostas, mas eu me deparei fortemente com a responsabilidade individual.
Responsabilidade que me trouxe à tona qual era o meu verdadeiro propósito ao escolher o curso de pedagogia. Responsabilidade que me trouxe inúmeros desconfortos. E eu aprendi que o desconforto te faz encerrar ciclos. 90% das empresas no Brasil têm perfil familiar. Apenas 24% delas conseguem preparar os seus sucessores. Infelizmente, a história da minha família está dentro dos 76% que rompem no processo de sucessão. E rompeu por uma decisão minha, um sentimento que eu ainda trabalho de ter sido infiel à empresa que por 26 anos fez ser quem eu sou. 26 anos. Mas nunca me faltou coragem, a mesma coragem que eu aprendi com os meus pais quando eles começaram a empreender. Eu fui fiel aos meus valores que foram lapidados com estudo, leitura e aprendizados que eu tive dentro de casa. Os meus pais, eles não seguiram a escola sem mim. A essa altura, minha mãe tinha uma carreira brilhante em paralelo no setor público e o meu pai estava muito doente. Mas diante de todas as tristezas, dificuldades, eles nunca deixaram de seguir unidos nas decisões. Eles venderam a escola, eles trabalham na fusão da nova administração, eles foram fiéis até o fim do que construíram. O SEVES foi uma escola que, por 26 anos, ensinou todos que passaram por lá valores que se viam na postura de cada um. Talvez vocês estivessem esperando que eu trouxesse uma história de impacto dentro da minha escola. Mas o que eu trouxe aqui foi uma história de coragem. Coragem para dizer não para aquilo que não faz mais sentido e te distancia do seu propósito. Comece então 2021. Eu tinha acabado de falar não para os meus pais. Eu tinha acabado de falar não para o que eles construíram. Eu tinha que lidar com o meu puro egoísmo racional em seguir o que eu achava que era certo. Volto a martelar a pergunta do meu professor. Pedagogia, Nádia. Mas pedagogia? E agora, a resposta que eu tinha dado a ele não fazia o menor sentido. Eu não tinha mais a escola dos meus pais para gerir. Como que eu faria para ser referência na vida de tantas crianças através da minha profissão? Foi quando aquela escola, que se tornou tão importante para o meu desenvolvimento profissional, me convidou para trabalhar com eles. A escola São Domingos viu em mim o que talvez aquele professor não pudesse ver ou nem quisesse ver. Em 2021, eu encarei o empreendimento de uma maneira diferente. Afinal de contas, empreender em carreira é muito diferente do que empreender numa empresa. Diante de obstáculos palpáveis na minha casa, como a reestruturação da minha família nas novas funções, o envelhecimento da minha avó, a doença do meu pai se agravando, por muitas vezes eu me senti em 2021 uma verdadeira farsa. Eu tive que conviver com os meus piores pesadelos e um deles foi de quase perder o meu pai numa cirurgia neurológica. Todo esse processo me fez colocar cada coisa em seu devido lugar. Eu precisei ser ágil para fazer valer a pena aquele convite como uma oportunidade de empreender na carreira de pedagogo, ser referência para diferentes famílias e ser exemplo de liderança no ambiente da escola. As coisas faziam sentido a cada comentário que eu escutava. Há quanto tempo você trabalha na São Domingos? Você é da família também? Já estudou aqui? Comentários que me fazem ter a certeza de que hoje eu sou mais do que pedagoga, porque eu promovo no ambiente escolar um ambiente competitivo, de produção, de resultado corporativo. E eu desejo que isso se espalhe para muito além dos muros da escola, valorizando, enfim, uma profissão tão importante, mas negligenciada. Eu amo escola, eu amo fazer educação todos os dias. Eu tripliquei a quantidade de liderados nos 2 últimos anos. Eu estive com 600 novos alunos, 600 novas famílias e eu sei que as minhas escolhas me levarão para lugares muito maiores, mesmo se isso me exigir falar alguns outros nãos. Empreender é a maneira como você encara os desafios. Hoje, eu volto a pensar na pergunta do meu professor, pedagogia, Nádia, mas pedagogia. E eu afirmo dizer que o que me angustiava, hoje me impulsiona. Afinal de contas, ele não sabia a importância da minha profissão. A dúvida era dele, nunca foi minha. Pedagogia, Nádia? Sim,
pedagogia. E mais do que isso, confiem nos desconfortos de vocês. Tomem decisões difíceis. Façam das suas vidas suas propriedades e vivam o propósito. Obrigada.